Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Eu sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta e no meu perfil no Instagram e YouTube eu ajudo fisioterapeutas a gerar resultados melhores e mais rápidos que os métodos tradicionais e destravar o raciocínio no tratamento clínico do AVC, tá bom? Então, se você quer aprender como destravar seu raciocínio e gerar resultados cada vez melhores, resultados cada vez mais rápidos no tratamento do AVC, é só seguir meu perfil no Instagram e no YouTube, @Dr. Vinícius Paiva. Tranquilo? Tem muito vídeo, tem muito conteúdo, você será sempre bem-vindo. Qualquer dúvida você pode perguntar, assista aos vídeos, aplique as dicas e as orientações nos seus pacientes, depois comente os resultados que você teve, tá bom? Se tiver alguma dúvida, não tem nenhum problema de perguntar, a gente trocar uma ideia, tá bom? O importante é que você consiga aplicar essas dicas e orientações nos seus pacientes e que você vai experimentar uma evolução muito mais rápida, muito mais eficiente nos seus pacientes. Ok, gente? Boa noite a todos e a todas que estão chegando. Hoje a gente vai falar sobre a instabilidade do AVC. Como melhorar a instabilidade no ombro, né, do ombro no AVC. Como melhorar a instabilidade do ombro no AVC. Então eu vou dar aqui várias dicas, várias orientações para você destravar seu raciocínio, tá bom? Baseado no que a gente utiliza no método máxima performance muscular. E a gente vai seguir esse raciocínio para você conseguir aplicar no seu paciente e gerar resultados melhores, resultados mais rápidos nessa instabilidade do ombro, que a gente sabe que é um dos grandes problemas no paciente de AVC, é o problema do membro superior, é a instabilidade no ombro, ok, gente? Então convide as pessoas, compartilhe aqui essa live, chame as pessoas, porque tem muito conteúdo, tem muita informação. Então bora iniciar. Gente, a instabilidade no ombro, a gente precisa entender alguns fatores antes de a gente pensar com o que fazer, né? O que eu vou fazer com o meu paciente? Por onde eu começo? Essa é a grande dúvida da maioria das pessoas, né? Por onde eu começo? Que exercício eu posso fazer? Como que eu vou trabalhar essa instabilidade? Será que ficar fazendo exercício, pedindo para o meu paciente segurar a mão, levantar para cima, levar para a esquerda, levar para a direita, isso vai funcionar? Isso vai ajudar ou vai atrapalhar? Será que eu não vou estar fazendo nada para o meu paciente? Vou estar ajudando ele? Vou acelerar a neuroplasticidade dele? Vou melhorar essa instabilidade? Ou eu vou prejudicar meu paciente? Então, sobre isso que a gente vai discutir, destravar seu raciocínio, você vai entender como você vai pensar o tratamento do seu paciente, ok? E aí a gente precisa entender alguns fatores, né? Então, o que leva a essa instabilidade no AVC? No AVC, particularmente, né, principalmente, o que vai levar à instabilidade é essa alteração, logicamente, do trato córtico-espinhal. Então, é a alteração mesmo neurológica ali do sistema nervoso central que vai levar a uma flacidez. Por que a flacidez vai levar a essa instabilidade e a espasticidade não? Não significa que você vai ter controle do seu ombro, que você na espasticidade, ou que você não vai ter o risco de ter uma luxação do ombro na espasticidade. Pode ter. Mas o seu ombro não vai ficar saindo do lugar o tempo inteiro. Por quê? Porque a espasticidade, o tônus é muito alto e está travando a articulação. Às vezes esse tônus é tão alto, a espasticidade está tão alta ali, está tão agressiva, que ele vai gerando uma deformidade, vai afastando, né, principalmente numa luxação anterior por causa da rotação interna que esse ombro vai fazendo naquele padrão postural. Isso pode gerar uma subluxação, né, desse ombro, mas por outros motivos, não é o mais comum. Então a gente vai ver a instabilidade na hipotonia, na fase de flacidez. E a fase de flacidez, ela não necessariamente ela é só uma fase inicial, muitas vezes ela vai perdurar. E na maioria das vezes ela perdura. É mais comum ter a flacidez do que ter a espasticidade. As pessoas associam o paciente de AVC com o paciente espástico, com padrão de flexão e rotação interna do membro superior. E não necessariamente isso vai acontecer, tá? É mais comum
essa flacidez, essa hipotonia. E por que que essa hipotonia vai levar a essa instabilidade? Então, o que que gera instabilidade para uma articulação de forma geral? Então, a gente precisa ter uma frouxidão dos ligamentos. Só que o ombro ele tem uma particularidade. O que estabiliza o ombro não são os ligamentos, mas os músculos do manguito rotador. E o ombro ele ainda tem uma outra particularidade que torna tudo mais complexo no ombro. Porque não é só articulação glenohumeral. Então ali a gente tem a articulação acromioclavicular, a gente tem a escápula envolvida nesse processo. Então a gente tem músculos que estão envolvidos na escápula, né, que estão ligados na escápula, a gente tem músculos do húmero, a gente tem músculos que estão envolvidos na sua cervical, então tem vários músculos, inclusive anteriores, que vão ajudar, auxiliar nesse controle postural da articulação do ombro, né, do complexo do ombro. Então, a cintura escapular, onde a gente tem essa articulação glenohumeral, ela é uma articulação complexa. Tem vários fatores que vão influenciar. Mas o que dá mais estabilidade propriamente dita na articulação glenohumeral é o manguito rotador. Quem é o manguito rotador? É o supraespinhoso, né? É o infraespinhoso, é o subescapulário redondo menor. Então esses músculos vão dar sustentação. Não é o ligamento, diferente das outras articulações. Não é o ligamento. São os músculos. Então eu preciso desse tônus ativado. Primeiro raciocínio que a gente tem que ter. Se eu tenho uma flacidez que vai gerar hipotonia para os músculos, ele não gera hipotonia só para a mão, só para o meu bíceps, para o meu tríceps, ou só para o meu membro inferior, né, para o meu pé que está lá, pé caído. Ele gera para todo o hemicorpo do paciente. Então a cintura escapular vai ser afetada, o tronco do lado comprometido vai ser afetado. Então esses músculos que estão envolvidos na cintura escapular vão estar afetados também. Talvez não com a mesma intensidade entre um grupo muscular e outro, mas vão estar afetados. Então a gente tem que entender isso. Se os músculos afetados, né, pela hipotonia, pela flacidez, vão gerar essa instabilidade e vão permitir com que esse ombro desloque para baixo, fazendo uma luxação dessa glenohumeral, uma luxação inferior. Por que essa luxação inferior? Porque o braço ele já tem um peso. O próprio peso do braço vai forçando ele para baixo. Além do peso do braço, o braço fica lá penduradão, a pessoa está lá com o braço pendurado, tem a gravidade jogando para baixo. Então, mesmo que ela esteja lá sentada, se ela não tiver com esse braço apoiado, se ela não tiver um apoio adequado, ela vai forçar esse braço para baixo. Se ficar em pé e o braço ficar solto, vai forçar mais ainda por conta do peso do braço e da gravidade. E vai gerar outros comprometimentos que a gente já falou, inclusive em outras lives, né? Eu falei sobre lives de hipotonia, de membro superior, de edema no membro superior. Então tem uma série de complicações que vai gerando para o paciente. Além desses músculos do manguito rotador, a gente tem outros músculos envolvidos que vão estar com uma hipotonia, que vão ajudar nessa estabilização, nesse controle do movimento ali na articulação do ombro. Então, você vai ter o seu deltóide comprometido, principalmente fibras médias. Você tem os músculos que estão ali na escápula que vão estar comprometidos. Então, você também tem seu trapézio superior que está ajudando ali na escápula, a estabilizar a escápula. Você tem os músculos do romboide, trapézio, fibra média, serrátil. Você tem até o peitoral na frente, peitoral maior, que está lá no seu húmero. Então, toda alteração desses grupos musculares vai comprometer essa estabilidade do ombro. Mas o encaixe propriamente dito, ele vai ser mais especificamente pelo manguito rotador. Mas todos esses músculos, se eu não pensar neles, não adianta eu focar em um músculo, dois músculos, em um grupo muscular e não pensar nos outros. Por quê? Porque o ritmo do escapulohumeral vai estar todo alterado. Se eu tenho uma flacidez muscular, não é só um encaixe do ombro e pronto, está resolvido. Vou melhorar
essa estabilidade, aumentei o tônus, esse ombro está mais encaixado agora, está tudo certo, resolveu o problema do meu paciente? Não, porque você tem uma alteração biomecânica. Você alterou toda a mecânica da cintura escapular. Você não tem mais a mesma estabilização nem da escápula. Então isso vai estar comprometendo a estrutura do ombro, porque todas essas estruturas estão interligadas. É uma cintura escapular. Então uma articulação isolada, se a gente pensa nela só de forma isolada, a gente não vai ter um processo de reabilitação eficiente. Isso, gente, não serve só para o seu AVC. Isso serve para qualquer situação. Se você trata pacientes geriátricos, você tem que pensar na articulação do ombro como um todo. Se você trata pacientes ortopédicos com lesão de ombro, você tem que pensar nessa articulação como um todo. Ah, meu paciente teve uma lesão do supraespinhoso. Ele teve lá uma lesão, teve que fazer uma cirurgia porque teve um rompimento. Então você vai pensar só no fortalecimento do supraespinhoso? Não, porque o ritmo do escapulohumeral está alterado. Os músculos em volta da articulação da cintura, desse ombro, né, da cintura escapular, que estão envolvidos na cintura escapular, eles foram comprometidos, mesmo que eles não tenham uma lesão. Por que eles foram comprometidos? Pela imobilidade, a falta de movimento. Então a falta de movimento também gera toda uma alteração biomecânica, gera todo um desequilíbrio. Então a gente tem alteração do tônus, tem perda de força muscular, tem alteração da biomecânica da articulação, que a gente precisa entender. Mas por onde eu começo, Vinícius? É muita coisa que você falou aí, por onde eu começo. A Priscila chegou aí falando, opa, consegui entrar, boa noite, Priscila, bom dia para você aí, né, do outro lado do mundo. Doutora Rosângela chegou aí também. Bora pra cima, gente. Bora. Sanches, boa noite, gente. Sejam todos e todas bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas, né? Então, vamos pensar. Por onde a gente começa? Primeira coisa que a gente precisa pensar nesse ombro do paciente. Eu quero melhorar a estabilidade dele, eu quero encaixar esse ombro, eu quero deixar ele estável, confiável, para na hora que esse paciente precisar usar, ele não ter o problema de instabilidade, de ser instável, desse ombro querer sair do lugar, ou de não sustentar a postura. Né? Eu quero fazer um movimento, mas eu não tenho confiança nesse ombro. Eu quero apoiar, mas eu não tenho confiança nesse ombro. Então tudo isso a gente precisa pensar primeiramente. E aí eu preciso encaixar esse ombro. Esse ombro está desalinhado, eu preciso encaixar. Então eu tenho que encaixar meu ombro, primeira coisa de tudo. Vinícius, por onde você começaria, tá? Para trabalhar esse ombro e evitar que uma lesão aconteça, porque pode acontecer. Se eu tenho uma instabilidade do ombro, se eu tenho uma subluxação desse ombro, se eu tenho alteração de todos esses músculos que estão envolvidos, que geram estabilidade para a cintura escapular, se eu não tomo conta, se eu não corrijo isso de forma rápida, se eu não previno a piora, porque não é prevenir que ele entre numa hipotonia, porque isso não tem como prevenir que ele teve a lesão, provocou hipotonia. Mas eu tenho que evitar que isso gere uma progressão nessa subluxação dele, nessa instabilidade dele. Eu tenho que evitar que isso progrida, porque isso pode provocar lesão. Lesão dos tendões envolvidos, principalmente supraespinhoso, cabeça longa de bíceps, porque eles estão sendo tracionados para baixo, bursa está sendo tracionado, você pode provocar uma lesão. O paciente pode apoiar esse braço porque ele não tem boa percepção, então ele está com o braço todo desalinhado e às vezes apoia e vai machucar. Só que ele não tem percepção disso, ele não reconhece esse lado, então ele não sabe organizar esse membro superior, ele não sabe posicionar porque ele nem está percebendo esse braço. O braço está quase inexistente para ele. Então ele não toma conta dele, tem que ficar lembrando. Então isso pode provocar lesão, uma tendinite, pode provocar bursite, pode provocar uma lesão nervosa, isso vai aumentar o quadro de dor, porque você está gerando um estiramento. Eu estou estirando as estruturas.
que eu tenho que corrigir isso. Então, a primeira correção que a gente tem que pensar é no alinhamento biomecânico, é encaixar esse ombro novamente. Então, Vinícius, eu posso usar alguma tala, alguma órtese para esse ombro? Pode e deve. Alinhamento biomecânico é fundamental. Aí na hora de trabalhar você tira. Ah, vou deixar ele o dia todo. Se você deixar ele o dia todo, ele não vai utilizar esse membro superior, ele vai continuar negligenciando. Mas aí tem que ter uma orientação com a família para, em alguns momentos, estimular o uso desse membro superior. Então isso tem que ser orientado à família. Então você não vai deixar sem a órtese, mas também não quer que ele passe todo o tempo com essa órtese sem utilizar esse membro, sem fazer com que ele gere estímulos para esse membro superior, porque senão a gente não consegue reabilitar. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? A gente não pode nem ser 8 nem 80, a gente tem que buscar esse meio de campo aí. Priscila falou assim, por isso que é bom na caminhada dar a mão para o paciente, também perguntou, por isso que é bom na caminhada dar a mão para o paciente, também ajuda no movimentar, né? No caso da caminhada, você falando dar a mão para que ele utilize o lado prejudicado, né? Sempre é bom fazer o paciente utilizar o lado comprometido. Então, às vezes a pessoa vai fazer a caminhada e quer pegar na mão do lado bom. Não, vai fazer o paciente segurar com a mão comprometida. Ah, eu estou indo passear com meu paciente, eu estou ajudando, segurando ele do lado comprometido. Não, não é para você segurar o braço dele, é para você fazer ele segurar a sua mão ou apoiar no seu antebraço. Por que, Vinícius? Ah, ele não tem controle. Ele não tem controle ativo, mas quando ele está em movimento, quando ele está em desequilíbrio, porque a atividade de caminhar altera centro de equilíbrio, centro de gravidade, isso gera um desequilíbrio, né? E ele vai ter que ativar todos os músculos do corpo para poder se manter na postura. Consequentemente, o tônus tende a subir. E ele vai gerar uma insegurança para o paciente, então ele vai tender a utilizar esse braço para firmar. Mesmo que ele não reconheça, mesmo que não seja consciente, ele vai irradiar para o braço. Então é ele que tem que segurar você, não você segurar o paciente, tá? O paciente segura em você. Dê a mão para o seu paciente, mas deixa ele segurar, porque ele precisa ativar. Ah, mas ele vai se sentir inseguro, ele vai desequilibrar. Ele vai firmar em você. E você vai sentir ele firmando. Você vai sentir ele firmando. Não é para sair andando e puxando o paciente. É para você acompanhar o paciente. É diferente. É diferente acompanhar de puxar o paciente. Então ele apoia em você, você vai no tempo dele, e isso vai ajudar com que ele gere mais percepção desse lado, gere mais irradiação para esse lado. Isso vai ajudar sim a subir o tônus, mas dessa forma que eu falei, ok, Priscila? E aí a gente vai primeiro estabilizar esse ombro. Vamos estabilizar, vamos encaixar esse ombro, tá bom? Então, como que a gente começaria com o exercício com esse paciente? Por onde eu começo? Eu vou começar descarregando o peso nesse braço. Vou descarregar o peso nesse braço. Pode ser sentado em algum local, na superfície que seja firme, não no sofá, que afunda, mas num banco que seja firme. Ou você pode colocar seu paciente no chão, no tatame, falo no chão, no tablado ou no tatame, mas que não seja sentado numa superfície mais alta, tá? Eu vou usar ele no tablado. Você pode colocar ele sentado com os pés apoiados no chão, ou você pode colocar ele sobre o tablado. Sobre o tablado ou no chão, num tatame, você vai colocar ele sentado de lado. O que é o sentado de lado? Você senta no chão e joga as duas pernas dobradas para o mesmo lado. É o side sitting. É o side sitting. Você está sentado com as duas pernas para o mesmo lado e você vai obrigatoriamente descarregar o peso do paciente para o lado comprometido, para o lado do braço comprometido. Né? Não só o braço, mas o hemicorpo todo. Então isso força o paciente a ficar na posição e ele não tem como sair, ele é obrigado a transferir o peso. E o grande problema do paciente,
né, do paciente de AVC é descarregar esse peso para o lado comprometido, porque ele não tem consciência dele, ele vai fugir desse lado, ele vai tender a não jogar o peso. Mas quando você joga nessa posição, você obriga, ele não consegue fugir. Então você vai colocar o paciente, vai posicionar a mão apontando para o lado, né, ao lado do seu corpo, com a mão apontando para o lado. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu faço uma rotação externa do meu ombro. Eu faço uma rotação externa. Quando eu faço uma rotação externa, eu encaixo melhor meu ombro. E aí eu vou conseguir apoiar no chão e na hora que eu jogar o peso, esse húmero vai encaixar direitinho, sem pinçar estruturas. Se eu deixo, preste atenção, se eu deixo essa mão para frente ou rodada internamente, e na hora que eu jogo a descarga de peso, ele sobe a cabeça do ombro para encaixar, a chance de pinçar tendão e bursa é muito grande e dói e machuca. Só que o paciente, no momento, às vezes ele nem tem essa percepção, ou ele pode até ter uma hipersensibilidade nessa situação aí, né, e começar a provocar muita dor no paciente. Então, Vinícius, você está me dizendo que dependendo da forma que eu posiciono o braço do meu paciente, eu posso machucar ele? Pode. E muitas vezes o paciente ele vai machucar por conta do desalinhamento. Não estou dizendo que é só na fisioterapia, porque em casa ele fica às vezes todo desalinhado, por isso que é importante a orientação da família, por isso que é importante orientar a família como posicionar o membro superior quando ele estiver sentado, quando ele estiver deitado, quando ele estiver sentado à mesa, né? É diferente sentado à mesa, sentado no sofá. Então, você vai ensinar a família a posicionar o paciente. Ou fazer o uso de uma tala, que também é ideal, para que, né, de uma órtese, para que ele não fique com esse braço solto e desalinhado o tempo inteiro. Então, você vai posicionar o seu paciente com o braço ao lado do corpo, as mãos, né, os pontos dos dedos apontando para fora, fez essa rotação externa, encaixou, apoiou, e aí ele já está com peso. Você não precisa nem pedir para ele transferir o peso, porque ele já está jogando o peso. A única coisa que a gente precisa fazer é estabilizar o cotovelo, porque se ele tem uma hipotonia, muito provavelmente ele não tem controle do cotovelo. Então, se você firmar o cotovelo um pouquinho, né, o cotovelo do paciente, pode ser com a sua mão, pode ser com você apoiando a sua coxa, você está ali ajoelhado atrás do paciente, ao lado do paciente, semi-ajoelhado. Eu falo, o paciente o fisioterapeuta neurológico, ele é polvo, ele tem que ter tentáculos. Então você vai apoiar esse braço ali do paciente e tem que apoiar o cotovelo caso ele não consiga sustentar, e é bem provável que ele não consiga. E você vai controlando o quanto que você vai exigir dele fazer toda a sustentação sozinho ou quanto você auxilia nessa sustentação. Posso usar uma órtese para esse cotovelo, para eu não ter que ficar lá me preocupando com o cotovelo? Pode, uma órtese de extensão de cotovelo. A gente usa também, é importante, tá? E aí você tem suas mãos livres para você trabalhar com o seu paciente. Então você fez uma descarga de peso, você gerou o quê? Aproximação da articulação, você encaixou esse ombro. Eu encaixei o ombro, beleza. Primeiro ponto, alinhamento biomecânico. Eu já tenho alinhamento biomecânico, eu tenho um encaixe, eu tenho tração. Aproximação articular. Na aproximação articular eu gero uma ativação dos músculos em volta da articulação, agonistas e antagonistas, que é a chamada cocontração. Então, quando eu faço essa aproximação, eu já tenho uma ativação. Só que eu não posso ficar o tempo inteiro parado, só descarregando peso ali sem fazer nada. Porque a descarga de peso mantida, ela não é benéfica para o paciente hipotônico. Eu gero uma outra estimulação, né, em outros receptores sensoriais, proprioceptivos, Golgi, que não vai ser benéfico para o meu paciente. Eu preciso ter uma descarga de peso intermitente. Fazer com que o paciente descarregue, volte, descarregue, volte, descarregue, volte, para que ele tenha esse movimento de aproximação. Aproximação, relaxou, aproximou, relaxou, aproximou, relaxou. Você vai fazendo uma cocontração. Você vai ativando essa articulação que está recebendo esse estímulo de aproximação intermitente. E como que eu faço isso, Vinícius? Bom, você apoiou o lado comprometido do paciente, o outro lado está bom. O outro lado funciona.
Use a sua criatividade, realize alguma atividade com o seu paciente. Você pode usar o lado bom, que é o lado, né, que ele consegue resposta ativa, para você iniciar um trabalho de resistência, de fazer com que o seu paciente reaja de forma ativa, mesmo descarregando peso nesse lado comprometido. Você está ali com o paciente no side sit, você começa, vou começar pela estabilidade. Por quê? Porque nos princípios do método NPM a gente começa ativando a estabilização do paciente, nunca por dinâmicos. Então eu quero primeiro estabilizar essa estrutura da cintura escapular. Então eu começo com o paciente com um exercício onde ele não vai sair do lugar, mas ele vai ter que fazer força e eu vou desestabilizar o paciente. Então eu começo pela cabeça, olha, não saia do lugar, eu vou empurrar você, não deixa eu te mover. Aí você começa, segura, 1, 2, e o paciente começa a empurrar sua mão. Aí você vai mudando, e vai mudando para o ombro. Passa para o ombro bom, depois para o ombro comprometido, deixa ele reagir, me empurra de volta, segura, segura, não deixa de mexer não. Aí você inverte, tá atrás, muda a pegada para frente. Então essa pegada, você vai alterando ela de posição, espera um tempo, uns 3 segundos, segurou, segurou, segurou e vai mudando de posição. Cuidado para não ser aquela contagem rápida demais ou um toque forte demais que vai desequilibrar o paciente ou um toque que não seja o suficiente para esperar a resposta do paciente. O toque é muito rápido. Ó, mudou, 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 empurrou. Não dá tempo do paciente reagir. Eu preciso esperar o paciente reagir. Eu preciso sentir que o paciente está reagindo. Como que eu percebi isso, Vinícius? Na mão. Você está utilizando o seu estímulo tátil. Você tem percepção da reação do paciente todo no seu tato, na sua mão. Por isso que eu falo que a gente tem que pôr a mão no paciente. Então você começa a gerar esses estímulos de instabilidade no paciente, o paciente está o tempo inteiro, opa, segura, opa, vou cair, e olha só, eu não estou deixando o meu paciente parado mesmo sem movimentar o paciente do lugar. Mesmo sem ter movimentação dinâmica, ele tem que reagir grupos musculares diferentes o tempo inteiro. Isso vai fazer com que ele faça esse movimento mais intermitente, com que ele reaja. Ao mesmo tempo, eu ativo o tônus desse paciente, não só desse membro superior, mas do corpo todo, do hemicorpo todo que está prejudicado. E eu vou jogando esse tônus para cima. E o que eu falei no início que eu preciso fazer? Uma das coisas, além do alinhamento biomecânico, é jogar esse tônus para o alto, para que eu consiga trazer a cabeça do ombro encaixada, mas de forma alinhada. E aí você pode ir estimulando a cintura escapular desse paciente para que ative os músculos em volta da cintura escapular também. Você vai mudando. Fez o exercício, você pode passar desse ponto, na mesma posição, para um dinâmico. Aí você vai trabalhando o dinâmico do paciente. Opa, agora vamos mexer, ó, segura, 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 vem, me empurra, me empurrou, empurrou, empurrou. Agora deixa eu te levar. Então você trabalha com centro, com excêntrico, isométrico, agora segura nessa posição. E o paciente, ó, tá ali, ó, tem que segurar. Opa, e volta. Ele começa a fazer força no braço sem perceber que ele está fazendo força nesse braço. Por quê? Porque você está dando estímulo para o lado bom. Você está realizando um estímulo do lado bom. Ele está concentrado nesse lado. Vinícius, posso fazer aquela brincadeirinha de pega de um lado e leva para o outro, me entrega? Pode. Pode fazer. Ah, agora, imagina você fazendo isso com resistência. Ah, vou pôr um pezinho nele. Não quero pezinho no braço. Por quê? O pezinho no braço pode começar a forçar esse ombro e machucar o ombro bom. Eu quero o quê? Resistência. Fecha a cadeia desse paciente. Opa, porra, minha mão me leva força, força, deixa. Então vai trabalhando como se fosse uma queda de braço. Põe estímulo no seu paciente, potencializa o estímulo do seu paciente. Então, quando você entra com resistência manual, fecha a cadeia ali, você começa a trabalhar concêntrico, excêntrico, isométrico. Você consegue dominar essa técnica, esses estímulos. Isso potencializa a resposta do paciente. Por isso que o método NPM ele é mais eficaz. Por isso que ele tem uma resposta rápida. Porque a gente não fica no lenga-lenga com o paciente. Ô, paciente, pega o negocinho e leva para o lado. Pega o negocinho e leva para o outro. Ah, me entrega na mão, agora me entrega aqui. É legal? É. Mas é o máximo que você pode fazer pelo seu paciente? Não. Não é o máximo. E se não é o máximo, ele não tem uma evolução rápida. Então a gente tem que potencializar estímulo para potencializar respostas. Bonito isso, né?
Anota isso aí, gente, para não esquecer. Potencializar estímulos para potencializar respostas. Caraca, vai ser meu mantra agora. Então, a gente começa a ter ideias de trabalho com o paciente para que você gere maior estimulação e você nem mudou de postura no seu paciente, está numa postura baixa, uma postura básica. Mas olha só o tanto de estímulo que você deu para o seu paciente. Não só em um músculo, mas no M-corpo dele, ele está descarregando peso no quadril, aumentando a consciência corporal. Estou descarregando peso no punho, cotovelo e ombro, aumentando a estabilidade e consciência corporal. Estou aumentando tônus. Se eu tenho que segurar e eu começo a trabalhar essa descarga de peso do meu paciente para que ele faça mais controle, né, de forma ativa desse membro que está apoiado, então eu não usei uma tala, mas eu estou só ali, ó. Opa, segura esse braço, e você vai movimentando. Não, segura! Opa, tá dobrando, estende! Você começa a dar estímulo para esse braço, para esses extensores do membro superior, você começa a trabalhar força também dos extensores. Então você começa a trabalhar fortalecimento de músculos, depende do quê? Da técnica de você utilizar, depende do exercício que você vai estar criando para o seu paciente ali, vai estar trabalhando com o seu paciente. Você, em uma postura básica, você trabalha muito mais coisas. Muito melhor do que você ficar com o seu paciente pedindo para ele, segura a mão, ele está lá, braço pendurado, segura seu fulano, aí está lá. Agora levanta, vai para o alto, encosta na minha mão aqui em cima. 1, 2, e o braço subluxado. O braço pendurado. Ele não está fazendo movimento, é passivo. O braço bom está carregando o braço plégico. Ah, Vinícius, mas se o meu paciente tiver movimento, se ele tiver movimento, ótimo, mas trabalhe com resistência para ele. Se você der uma resistência, você facilita a movimentação do paciente, porque você liga um GPS nele. Eu falo isso muito. Estimulação somatosensorial aumenta a percepção e a resposta motora do paciente, porque você facilita o sistema suprassegmentar perceber o caminho de ativação. Eu já falei isso em várias lives, tá? Quem me acompanha já ouviu isso, né? Então isso faz muita diferença. Técnicas que a gente aplica dentro da fisioterapia com o paciente vai modificando completamente o estímulo. Quando a gente não utiliza essas técnicas, a gente está deixando o paciente solto, sem resposta, sem estímulo suficiente. E se potencializar estímulos potencializa respostas, se eu não potencializo estímulos, eu não tenho respostas boas no meu paciente. Eu atraso o processo de reabilitação. E outra coisa, meu paciente fazendo mesmo que passivo, mas com o peso do braço que ele tem, com o ombro desalinhado, eu corro um risco muito grande de provocar uma lesão nesse ombro. Porque eu não tenho alinhamento aqui. E o peso do braço sendo carregado pelo lado bom, eu ainda corro o risco também de provocar uma lesão do lado bom, porque ele está todo desalinhado também fazendo essa força. Então a gente precisa trabalhar o paciente de uma forma mais fisiológica, de respostas mais fisiológicas, potencializar estímulos para o paciente. Para isso eu preciso saber exatamente o que eu quero. Por isso que eu falo que é um raciocínio. Como que começa essa lesão? De onde vem essa instabilidade? Então eu preciso atacar esses fatores, mas não é um por vez, é ao mesmo tempo. Por que nisso? Eu falo isso muito. Porque o nosso corpo não funciona de forma fracionada. Ele não funciona de forma picada. Tudo acontece ao mesmo tempo. Fatores neurais e músculos esqueléticos ao mesmo tempo. Eu não posso deixar de trabalhar isso no meu paciente, principalmente paciente neurológico. Em qualquer ser humano, tudo que gera resposta motora ativa, ou no que eu falo voluntária ou involuntária mesmo que reflexa, tem fatores neurais e músculos esqueléticos atuando juntos. Se eu não trabalho fatores neurais integrados dentro do exercício, eu não estou trabalhando de forma fisiológica. A minha resposta não é eficiente.
Consegue entender isso? Faz sentido isso para vocês? Que não é uma resposta que eu tenho que gerar para o meu paciente, isso é do indivíduo. Por isso que o método MPM, ele consegue ter essa resposta melhor, não só em paciente neurológico, mas ortopédico, geriátrico, desportivo. Por quê? Porque ele é baseado na neurofisiologia. E a neurofisiologia não é inerente a um paciente, é inerente ao indivíduo. Se eu uso o raciocínio, se eu entendo o que está acontecendo de alteração e os fatores envolvidos naquele processo, eu consigo trabalhar isso de forma integrada, potencializar os estímulos para o meu paciente, gerar respostas melhores, mais eficientes, mais rápidas, acelerar a neuroplasticidade dele. Ok? Antes de continuar, deixa eu ler aqui, eu acho que colocaram uma coisa aqui. Era isso, dar a mão no lado comprometido. E essa dica dele segurar é excelente. Antes de vocês não sabiam. É o que o intuito que a gente tem é segurar o paciente e não deixar ele segurar. Né? Só que quando o paciente tem que segurar na gente, Priscila, isso muda completamente a resposta dele. E é incrível como a gente percebe a mudança. É nítido. A gente vê o braço reagindo na hora. Mas, doutor Vinícius, além do site sitting, posso também depois, em outros momentos do dia, apoiar as mãos à frente numa mesa para sempre estar fazendo essa descarga de peso? Pode não, deve. Mas lembre-se, Priscila, a gente precisa iniciar um processo. Aqui eu estou falando, ensinando, né, mostrando o raciocínio para a gente começar um trabalho de tratamento com o paciente. Então eu não começo com uma postura onde eu tenho uma descarga de peso total. Eu vou trabalhando meu paciente, melhorando isso. Vou mudando a postura e gerando descarga de peso para ele, tá bom? A gente não quer uma situação onde o paciente vai exigir mais dele. Se o paciente tem controle, ótimo, excelente. Inclusive vários exercícios, né, que a gente tem, isso vai depender da condição do meu paciente. Quanto de controle meu paciente tem nesse lado comprometido? Ele tem alguma resposta? Por isso, gente, não tem receita de bolo. O que serve para um paciente não significa que vai servir para o outro. Não é que seja ruim, mas às vezes você vai fazer um exercício com um paciente que ele já está mais evoluído. Você precisa aumentar a intensidade, você precisa gerar mais estímulo para ele, você precisa exigir mais dele. Ao mesmo tempo, às vezes você faz um exercício com esse paciente que consegue uma resposta e vai tentar fazer com o outro e não dá certo. Ah, mas por que deu certo com um, com o outro não foi bom? Porque ele não estava apto a fazer aquilo naquele momento. Ele não tem as condições para gerar essa resposta, né, que o exercício exige. O exercício, ele é um veículo, mas eu uso ele sabendo aonde eu quero chegar. O veículo, ele me leva de um ponto A para um ponto B. O exercício também. Eu preciso guiar esse carro. Então, o fisioterapeuta vai guiar o exercício. O exercício é um veículo. Eu tenho que saber de onde eu estou partindo para onde eu quero chegar. Nem todo paciente está partindo do mesmo lugar. Nem todo paciente está partindo do mesmo lugar. E nem todo paciente vai chegar no mesmo destino. Isso vai depender da condição dele. Ok, gente? Então, Vinícius, o tratamento é individualizado? Lógico que o tratamento tem que ser individualizado. Cada caso é um caso. Mas o raciocínio, se você domina o raciocínio, domina o processo de reabilitação, você sabe entender qual a necessidade de cada paciente em cada caso, em cada problema, ok? E no caso do paciente espástico, é porque o paciente espástico, Priscila, eu falei aqui no início, não sei se você tinha chegado ainda, ele não vai ter essa instabilidade, porque a espasticidade, principalmente dependendo do grau dela, né, pode ter tá espástico, aí o tônus está mais alto, mas posso ter algumas espasticidades mais fortes, ele trava, ele impede o movimento. A instabilidade é movimento em excesso.
Não significa que eu não possa ter uma luxação, porque às vezes a minha espacidade é tão grande que deslocou meu ombro do lugar e está forçando isso, uma espacidade muito alta. Mas tá ali travado, eu não consigo nem voltar para o lugar, não consigo nem mexer o braço do paciente. Então, em termos de instabilidade, a espacidade ela não vai gerar. Não significa que o paciente tenha controle postural, são coisas diferentes. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar tudo. Controle postural, estabilidade, consciência corporal, força, tônus, respostas de proteção. A resposta de proteção o membro superior precisa reagir para apoiar caso desequilibre. Essa é uma resposta reflexa, depende da ativação de neuroreceptores. Então eu preciso trabalhar tudo isso no meu paciente. Não é uma coisa só. E não é uma coisa por vez. Então, é muita coisa ao mesmo tempo, mas a gente consegue, com a técnica certa, com conhecimento, né? Das técnicas e dos princípios neurofisiológicos, a gente consegue fazer um trabalho assim, que é a forma como a gente trabalha no método MPN, tá bom? Parabéns, esse ombro, fazemos co-contração. Parabéns esse ombro? Eu não entendi, mas sim, quando a gente faz esse exercício, está gerando uma co-contração, que é essa aproximação articular, né? Verdade, conforme ele vai avançando, a gente vai aumentando os desafios, até porque o cérebro se acomoda. Exatamente, né? Deixa eu aumentar a minha cadeira aqui, que ela baixou um pouquinho, peraí. A acomodação, ela é comum em qualquer situação. Então, se eu não modifico o estímulo, gera uma acomodação. Principalmente quando a gente fala em fatores neurais, em receptores neurais. Essa acomodação, às vezes, ela é muito mais rápida. Tá? Então, a gente precisa ir avançando o tempo inteiro. Então, se eu ficar toda a vida fazendo os mesmos exercícios, os mesmos estímulos, eu não vou evoluir tão rápido no meu paciente. Vai chegar um momento que gera uma adaptação. Eu já não estou gerando mais uma resposta eficiente no meu paciente. Tá? Então, o meu paciente está fazendo ali, está tranquilo, está fácil, eu fico lá, 3 séries de 10, aí fica lá. Aí no outro dia, 3 séries de 10. No outro dia, 3 séries de 10. Cara, vai chegar um momento que aquilo ali não está fazendo nada. É igual a caminhada. A pessoa fala assim, meu pai uma vez falou assim para mim, não, já tem 3 anos que eu caminho. Moro em outra cidade. Não, eu sei que o senhor caminha e tal. Não, eu caminho, eu levo 1 hora, vou de tal lugar e volto. Em 1 hora, certinho. Sair daqui tal hora eu tô aqui. Sempre, sempre. Desde o início? Desde o início. Durante 3 anos, faço 1 hora esse caminho certinho. Então não tá fazendo diferença nenhuma mais, senhor. Como não? Não, se o senhor faz 3 anos, o mesmo trajeto, no mesmo tempo, significa que a velocidade é a mesma. Não houve mudança. Modifique o seu ritmo. Faça um tempo menor e aumente a sua velocidade na mesma distância ou aumente a distância. Mas gere uma alteração do seu ritmo. É melhor você caminhar, acelerar e diminuir, acelerar e diminuir, do que você ficar caminhando na mesma velocidade. Gera uma acomodação do corpo. Então, isso modifica. Então, o nosso corpo, ele se acomoda mediante estímulo. A gente precisa modificar isso. O exercício está fácil para o meu paciente? Modifica, porque senão você não vai evoluir com o seu paciente. Mas o meu paciente sente dificuldade. É lógico que o seu paciente sente dificuldade, porque se ele não sentisse dificuldade, ele não precisava da fisioterapia. Mas se a fisioterapia for difícil, ele não vai querer ir na fisioterapia. Não, se a fisioterapia for difícil, que ele não consiga executar, aí o erro é do terapeuta que está colocando algo muito difícil para ele, que não é possível fazer. E se a terapia não tem objetivos, eu falei na live passada da abordagem orientada à tarefa, a importância, o poder da tarefa dentro do exercício, dentro da reabilitação no AVC. Tem que ter um objetivo para gerar clareza para o meu paciente. Não ficar indo igual a gente vai para academia sem saber por que eu estou indo, por que eu estou pegando o pezinho, fazendo 3 séries de 10, 3 séries de 15. Aí o que acontece? Eu não sei por que eu estou indo, me falaram que eu tenho que fazer, porque é importante para a saúde, mas hoje tem uma festinha, vou.
Ah, nem vou para academia não, tô cansado. Ah, nossa, hoje eu trabalhei demais. Então a gente começa a desmotivar. Imagina o paciente, não tem clareza, não sei por que eu estou indo, não estou vendo resultado. A terapia eu vou faz 2 meses, 3 meses, todo do mesmo jeito. E eu ouço isso de paciente, gente. Eu ouço isso muito de paciente. Os pacientes vêm no meu Instagram, no YouTube, do Brasil inteiro. Quando eu posto um vídeo, e é todo dia. Tem vídeos curtos, e aí uma vez por semana os vídeos das lives eu vou postando. E eles falam, eu faço há 1 ano e não mudei nada, não tenho resultado, não vejo evolução. O que eu faço? Aonde eu encontro alguém que trabalha com método MPM? Ah, eu me indico alguém que trabalha com esse método, porque no método tradicional eu não estou vendo resultado. Ah, você falou que quando faz desse jeito não gera resultado. É exatamente assim que está trabalhando comigo. Porque é assim que a gente aprendeu na faculdade. E aí não gera o resultado mesmo. Então o paciente percebe, o paciente fica incomodado, ele está vendo que não está saindo do lugar. E isso vai gerar desmotivação, vai fazer o paciente abandonar. O problema é que às vezes ele vai para outro terapeuta que trabalha do mesmo jeito. E todo mundo acha que o problema é a fisioterapia que não evolui, é a fisioterapia neurológica que não evolui. Não, evolui sim. Toda a sessão. Mas a gente tem que saber fazer um trabalho com mais estimulação. Deixa eu ver aqui. Para esse ombro, no paciente espástico, eu quis dizer... Ah, tá, que você colocou parabéns, né? Para esse ombro no paciente espástico, eu quis dizer, faço com a contração na descarga de peso? Não, no paciente espástico, Priscila, não tem movimento intermitente, porque ali eu preciso fazer o tônus cair. O movimento é mantido, é diferente. A descarga de peso o movimento é mantido. A descarga de peso é mantida. Aí eu quero manter por um tempo maior para ativar OTG, que é um neuroreceptor, que vai ajudar no relaxamento. E se o meu paciente é espástico e tem um padrão de fechamento, de flexão dos dedos, adução do polegar, flexão do punho, rotação interna, flexão do cotovelo, quando eu posiciono o meu paciente, eu estou, além da descarga de peso, alongando essas estruturas que estão todas encurtadas aqui nessa posição do padrão do paciente. Alguns com mais padrão, outros com menos. Então eu faço a descarga de peso, eu preciso alongar. Eu manter essa descarga de peso, né, constante, eu estou alongando. E o alongamento ajuda a, além de ganhar amplitude de movimento, diminuir esse tônus do paciente. Tá? Então, você começa a usar umas técnicas também para quebrar o padrão espástico do paciente. E quando você termina o exercício, ele não vai voltar de cara para a mesma posição, vai estar mais relaxado, tá bom? No caso aí é o contrário, são técnicas contrárias, tá bom? Beleza, gente? Deixa eu acelerar aqui. E aí, a gente partiu dessa situação. Agora eu vou evoluir com o meu paciente. Eu quero evoluir com o meu paciente. Beleza, Vinícius, agora eu descarreguei peso, ganhei tônus nesse ombro, tá mais encaixado, agora meu ombro tá aqui, né? Voltou a cabeça do ombro, porque eu ativei minha musculatura do manguito rotador. Agora para onde eu vou? Você vai para um exercício, começando do centro para a periferia. Não começa exercício no braço do paciente, na mão do paciente. Exercícios distais não iniciam o movimento, né? A gente precisa da estabilização da cintura escapular. Então eu vou posicionar o meu paciente, posso posicionar ele sentado mais alto, sentado numa bola, vou começar a trabalhar a cintura escapular desse paciente. Porque ele vai me dar uma resposta muito mais fácil no tronco. E eu preciso ativar primeiro cintura escapular. Não adianta eu ter meu distal funcionando se eu não tenho estabilidade proximal. Eu começo do centro para a periferia. Desenvolvimento motor normal é do centro para a periferia. E esse é um dos princípios do método MPM. Então eu vou posicionar meu paciente, começo com exercícios lá na minha cintura escapular. Ativar respostas dos músculos ali envolvidos na escápula do paciente também. Então eu preciso ativar romboide, serrátil, preciso ativar trapézio do paciente, depende do exercício que eu estou gerando para ele, e ativar de uma forma que seja concêntrica, excêntrica e isométrica, concêntrica, excêntrica e isométrica.
Então eu trabalho ida e volta no meu paciente. Trabalhei, ativei mais ainda, estou com a ativação desses músculos em volta da cintura escapular. Aí eu vou partir para movimentos no meu membro superior. Agora eu posso ir para a mão, Vinícius? Não, você não vai direto para a mão. Quanto mais eu tenho distância da minha resistência para a articulação de movimento, que aqui no caso a gente está falando de instabilidade do ombro, se eu uso uma distância muito grande, eu estou aumentando o meu braço de alavanca. Lembra, eu fiz uma live sobre isso. Isso é biomecânica, alavanca. Quanto mais distante a resistência está da articulação de movimento, e aqui a gente está falando do ombro, maior a dificuldade que eu gero para ele. É uma desvantagem mecânica. Então, se eu faço isso para ele, eu estou sobrecarregando essa estrutura. Ah, mas você não preparou ela? Eu preparei, mas não está 100%. O que eu faço? Eu vou progredindo. Então, eu começo do centro para a periferia. Começa com a descarga de peso mais próxima desse ombro. Começa com um exercício onde você vai utilizar a resistência tanto no cotovelo quanto nesse ombro do paciente, ou só no cotovelo e na mão, mas não direto na mão. Fez essa evolução, aí você pode partir para o exercício com a resistência na mão, caso seu paciente consiga. Porque às vezes ele não consegue um movimento ativo ainda. Então vai depender do seu paciente. Mas o raciocínio é alinhamento biomecânico, ativar o tônus dessa estrutura, desses músculos do manguito rotador e em volta da cintura escapular. Trabalhar força e tônus da cintura escapular e da articulação do ombro antes de partir para a resistência distal. Eu começo proximal e aí eu vou trabalhando o exercício para essa cintura com resistência concêntrica, excêntrica e isométrica, né? Trabalhando força concêntrica, excêntrica e isométrica no mesmo exercício. Não é que eu vou fazer um exercício, olha, concêntrico, 3 séries de 10, isométrico, agora o excêntrico. Não, é no mesmo exercício. Trabalha a ida e a volta no mesmo exercício. Você ganha tempo, aumenta o estímulo de resposta de força muscular, da resposta de tônus muscular, consequentemente da estabilização da articulação. Ok? Alguém falou aqui... E no método MPM é o paciente que quer fazer a fisioterapia, porque o resultado motiva. Exatamente. Quando você vê resposta rápido, quando você vê que você está evoluindo, que você está conseguindo voltar a fazer as coisas que você não fazia antes, por conta da lesão, isso traz motivação. Opa, estou melhorando. Estou tendo resposta. Vale a pena continuar. Isso te motiva a querer melhorar mais. E o início é o mais difícil. Iniciar essa resposta é mais difícil. Depois que ela iniciou, você consegue progredir com uma velocidade maior. Deixa eu ver aqui. Iraneide Melo colocou aqui. Oi, eu estou com o meu pé torto. O que fazer? Torto? Que jeito, Iraneide? Eu fiz lives aqui sobre o trabalho no pé, inclusive do pé caído. Aí depende esse pé torto. É por conta da flacidez, e o pé está desalinhado, mas eu tenho mobilidade ainda, movimentação, eu volto ele para o lugar. Eu não tenho estabilidade nesse pé, o tônus está baixo, o tônus está alto e está forçando uma flexão plantar com inversão desse pé. Eu já tenho uma deformidade, então tem que entender o que está acontecendo com o seu pé, entendeu? Saber qual é o que está acontecendo com você dentro do AVC, para a gente entender o que está acontecendo com o pé, para saber como atuar. Tá? Não, igual eu falei, não tem uma receita de bolo, faz isso que vai melhorar. Eu preciso entender o seu caso para gerar melhor estímulo para você, né? E que você tenha uma resposta melhor, mais adequada. Mas não deixe esse pé torto. Se ele volta para o lugar, use uma estabilização. Evite sandalinhas abertas, evite ficar descalço se esse pé está torto. Pode colocar um tênis com uma botinha mais alta, né? Tem aqueles tênis de cano longo, que vai ajudar a estabilizar mais. Pode colocar uma tornozeleira, pode colocar uma tala. A
Aí vai depender das condições, mas desde que não permita que esse pé fique torto, porque isso vai provocar lesão e vai gerar uma deformidade também, tá? Priscila colocou aqui, eu penso que o método NPM trata até o psicológico do paciente, porque a motivação gerada pelos resultados é inclusive um antidepressivo. Se a gente está vendo resultado, isso tende a motivar mais, né? Tende a motivar mais. Então, é uma resposta natural, né? O próprio exercício em si, quando ele tem uma certa intensidade, uma carga de intensidade, não é aquele exercício frouxo, passivo, que não está trazendo resposta nenhuma para o paciente, gerando estímulo nenhum para o paciente, mas quando a gente entra com exercício com uma carga de intensidade maior, com mais estimulação, a gente libera mais endorfina, mais serotonina, são hormônios que geram uma sensação de prazer. E, com detalhe, a atividade física, o exercício intenso, ele diminui a ansiedade também por esses fatores. A pessoa vai dormir melhor, vai diminuir a ansiedade dela, vai diminuir a situação de estresse dela. E se ela vê resultado, isso ainda gera mais motivação. Tá? Então existe isso também. Tá? São respostas que acontecem por conta da intensidade do exercício mesmo. Oi, Iraneide, tem até uma live aqui sobre esse pé, acho que é do pé caído no AVC. Tem a live do pé caído, aí tem que entender por que, que o pé dela tá torto, aí entender a situação dela, né, para ver se seria nisso. Falou assim, obrigado, de nada, disponha. Qualquer coisa você manda lá, conta a sua história lá no Instagram ou no YouTube, tá bom? Beleza, gente? Então, o que a gente tem que pensar para esse ombro? Eu tenho que gerar estabilidade, posicionar para não acontecer o que aconteceu com a Iraneide, o pé ficar torto, ou estar torto no movimento. Eu não posso permitir o desalinhamento biomecânico, isso é péssimo. Isso é péssimo. Eu tenho que começar com o exercício gerando uma descarga de peso, mas com o membro alinhado para gerar um encaixe, aumentar o tônus, não só do manguito rotador, mas de todo o membro superior e principalmente da cintura escapular. Passar para exercícios onde eu vou trabalhar a estabilidade primeiro. Depois eu venho com exercícios na cintura escapular e vou evoluindo para o braço à medida que o meu paciente consegue. Isso tudo na mesma sessão. E aí a gente vai modificando a descarga de peso do paciente. Então, coloquei ali em side sit, eu posso passar para um exercício, por exemplo, sobre a bola. Vou rolar sobre a bola. Ou um exercício em gatas, onde eu tenho o braço apoiado no chão. E vocês vão observar que é difícil colocar esse paciente em gatas. Por quê? Porque tende a não jogar o peso no braço. Ele tende a não jogar o peso no braço. Ele negligencia. É muito nítido. Se você colocar seu paciente em gatas, você vai ver que ele não vai jogar o peso no braço comprometido. Ele vai jogar o braço mais para frente, aí ele vai parecer que ele está descarregando o peso, mas na verdade ele não está. O braço está solto ali. Você pode ver que não fica alinhado. Agora, se você alinhar seu paciente e ele descarregar o peso, ele trava. Ele trava. Então tem exercícios que a gente pode fazer, vários exercícios fazendo em gatas, exercícios rolando sobre a bola. Qual que é o legal de rolar sobre a bola? Porque eu consigo medir a quantidade de peso que eu estou descarregando nesse braço. Eu começo com menos descarga de peso, à medida que eu afasto a bola mais distante do tronco, indo para o lado do quadril ou sobre as pernas, eu tenho mais peso sobre o braço. Então é uma evolução. Eu posso evoluir essa descarga de peso do meu paciente. Eu posso ficar em pé e fazer uma descarga de peso nesse paciente sobre a mesa. Como a Priscila falou, eu posso fazer um exercício onde o paciente controla essa flexo-extensão, se ele já tem mais movimento. Vai depender da situação do meu paciente. Eu posso fazer descarregando o peso sobre a bola, ou não com a mão estendida, mas às vezes só com o cotovelo apoiado. Por que com o cotovelo apoiado? Porque às vezes o meu paciente não consegue apoiar a mão. Ele sente dor, às vezes ele está tendo algum incômodo, a posição não permite com que ele tenha essa estabilidade, mas se eu descarrego o peso sobre o antebraço, facilitou para mim. A minha área de contato está maior. E eu já consigo posicionar meu paciente. Eu já consigo fazer ele descarregar peso. Aí mudei a postura, Vinícius. Por onde eu começo? Estabilização.
exercícios de estabilização antes dos dinâmicos, sempre. Sempre ativação, cintura escapular, né? E músculos posturais. Sempre, sempre, tá? Antes de evoluir. Ok? Boa noite, Vinícius. Sou estagiário do curso de físio, tenho um pouco de dificuldade em paciente AVC. A maioria das pessoas tem dificuldade em paciente AVC. A maioria das pessoas tem dificuldade em paciente AVC. E os que não têm dificuldade, a grande maioria, eu garanto para você, H. Saqueto, né? H. Saqueto. A grande maioria não gera o estímulo que o paciente precisa. A forma, você está aí na faculdade, uma coisa eu já te garanto. A forma como a gente aprende a tratar o paciente é muito limitada. A forma como a gente aprende a raciocinar o processo de aplicação é muito limitado. É muito limitado. É a pontinha do iceberg. E a maior parte do iceberg está debaixo da água. E as pessoas não enxergam, não ensinam a enxergar isso. E se a gente não enxerga todo o iceberg, a gente não trabalha tudo que o paciente precisa, não gera todo o estímulo que o paciente precisa, não potencializa as respostas do paciente. Isso acontece, e não é em faculdade A ou B, e não é agora, isso é desde a época que eu formei, eu já tenho mais de 20 anos de formado. Eu tenho alunos com 30 anos de formado, aprenderam as mesmas técnicas, as mesmas coisas. E eu converso com pessoas, eu tenho alunos que estavam encerrando a faculdade, que eram recém-formados, outros estavam no último ano, no último período, e que fizeram a formação do método NPM, eles contam as mesmas coisas. Então, o método NPM, às vezes eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de entender o que eu estou falando, porque a gente passou uma vida fazendo de uma forma, da mesma forma. Eu vou para pós-graduação, as mesmas coisas. Não muda. E eu garanto para você, nos outros métodos, faltam muita coisa. Falta muito estímulo. São muito limitados em relação ao estímulo oferecido para o paciente. Tá? Mas siga lá o perfil, @Dr. Vinícius Paiva, no Instagram, no YouTube, tem muito vídeo, tem muito conteúdo. Indica para os seus colegas, tá? Chame as pessoas para conhecer o canal, porque tem muita dica, muita sacada, que vai ajudar você na hora de trabalhar com o seu paciente aí, ó, no estágio, ok? Tranquilo? E assim que você puder também, né? Você se torna aluno da formação do método NPM, você vai ver que vai destravar completamente o seu raciocínio. Priscila, aí, cara, então você chegou no lugar certo, vai ser um excelente profissional se aprender aqui. Obrigado. Tenho certeza, no lugar certo mesmo. Aproveita que você está chegando fresquinho aí, pra você pegar muita ideia, que vai abrir a mente mesmo, assim, você vai ver, caraca, o povo tá falando isso aqui, o Vinícius já tá falando uma outra coisa diferente. Confronta um pouco, mas eu garanto para você, o resultado é completamente diferente. É completamente diferente, tá bom? Vou comprar o e-book. Vi bastantes lives gravadas no YouTube, muito bom. Que bom. Que bom. O e-book ele não tá liberado agora, tá? O pessoal que faz a revenda dele tá com ele fechado. Não sei se eles vão voltar com ele por enquanto, tá? Mas teria que ver com o instituto lá. Tranquilo, gente? Gente, era isso. Trazer esse raciocínio para vocês trabalharem no paciente de vocês, melhorar essa instabilidade no ombro. Se vocês aplicarem, parece simples, não é tão simples assim. Porque na hora que a gente posiciona o paciente, você vai pensar em todas as coisas ao mesmo tempo, é muita coisa. E sempre fica para trás. Aí você tem que pensar no posicionamento do paciente, no alinhamento biomecânico, no seu posicionamento do terapeuta, aonde que eu ponho a mão, que jeito que eu gero o estímulo, que exercício que eu faço, qual a intensidade desse... Então, sim, é prática. É teoria aliada à prática. E aí a gente vai desenvolvendo o raciocínio. É muita coisa para pensar. E um exercício que aparentemente parece simples, ele tem uma possibilidade de estimulação gigante. Como eu falei, o exercício é um veículo. Agora precisa do piloto. Precisa do piloto. Aí é uma coisa você pegar uma pessoa que dirige mais ou menos e pôr um piloto de Fórmula 1 para dirigir o mesmo carro. Completamente diferente.
O carro é o mesmo, vai levar no mesmo destino, mas a pilotagem faz diferença. A pilotagem faz diferença. A gente sabe disso. E aí o piloto é o profissional. Aí depende, né, de toda a técnica, todo o conhecimento. Sandra chegou aí, boa noite. Tem alguma dica para pacientes com espasmos pós-AVC, tanto membros superiores e membros inferiores? Espasmo você fala espacidade ou espasmos. Clonos, tem diferença do clonos e tem diferença do espasmos mais, como fala assim, movimentos mais bruscos e grandes. São diferentes. E aí a gente tem que entender por que isso acontece e uma das coisas que vai gerar essa diferença está na área de lesão do paciente. A gente precisa saber qual foi a área de lesão do paciente. Então, afetou núcleos da base, afetou uma região que está envolvendo núcleos da base, ou uma região onde chega informações para o núcleo da base que não está chegando, ou está saindo do núcleo da base, gerou uma alteração, não está tendo uma resposta adequada dos núcleos da base, eu posso ter movimentos atetósicos, tá? Movimentos atetoides, que é movimentos balísticos, movimentos de alteração de tônicos, distônicos demais, e aí movimentos balísticos pode acontecer, mas depende da lesão. Clonos pode acontecer dependendo do posicionamento do paciente, tá? Mas esse espasmo aí tem que entender que tipo de espasmo são, tá? Qual é o espasmo que está sendo gerado, em que momento, tá? Porque, olha só, sempre que acontece um espasmo, que a gente tem uma alteração também do sistema nervoso autônomo, muito grande nesses pacientes, muito grande. Então, pode estar acontecendo, igual eu falei assim, eu não sei se é o clonus que ele está, ou se é um espasmo mais permanente, ele vai ficando mais rígido, naquele momento, depois solta, mas tem a ver muito, às vezes, com a mudança de postura do paciente, se ele tiver uma alteração do sistema nervoso autônomo muito grande, ou com algum desalinhamento biomecânico do paciente. De repente, ele está ali numa posição, e isso é uma das coisas que acontece se eu posiciono o meu paciente de forma errada e eu machuco o meu paciente, isso gera um espasmo reflexo maior. Isso gera um espasmo reflexo maior. Se o meu paciente tem uma hipertonia, presta atenção, se o meu paciente tem uma hipertonia, se o tônus é mais alto, eu tenho uma hiperreflexia. E numa hiperreflexia, qualquer movimento que eu faço que aparentemente não é brusco para a gente, pode ser considerado brusco para o paciente. Aí ele gera uma resposta de espasmo, uma resposta de contração reflexa. Não é nem um espasmo, mas uma contração reflexa. Porque você está ativando ali proprioceptores, fuso muscular. Por quê? Porque você fez... mas o movimento é pequeno, mas ele tem uma hiperreflexia. Pacientes que têm hiperreflexia, eles vão ter uma resposta exagerada dos reflexos. E pode ser isso que esteja acontecendo também. Então tem que entender, tá? Tem várias situações que podem estar acontecendo. Ok, gente? Respondeu aí? Abriu um pouco a mente? Você vai ter que observar o paciente e entender qual que é a situação dele. Aonde que é a lesão, se ele tem uma hipertonia, se ele tem uma hiperreflexia, que momento que esse espasmo está acontecendo, se de repente quando eu faço um movimento com ele, vou tentar movimentar o braço ou a perna e aí ele dá uma resposta brusca, que pode estar acontecendo uma resposta reflexa, tá bom? Do paciente. Ou é uma mudança postural, ou é um desalinhamento que está ali na hora que eu posiciono o meu paciente e começa um clonus. Tem que entender o que está acontecendo com esse paciente, tá bom? Gente, no mais... Fiquem com... lembrei. A gente vai iniciar um processo de trabalho, antes que eu esqueça aqui, que a gente vai fazer algumas lives direcionadas para o fisioterapeuta, mas com inscrição. Tá? A gente não vai ficar completamente aberto, não vai ficar aberto do jeito que ela está, não. A gente vai deixar ela mais restrita mesmo, para as pessoas participarem, formarem um grupo mesmo de participação, tá? Para ter um grupo mesmo de participação onde as pessoas vão se inscrevendo e vão participando dessas lives. A gente vai começar isso a partir da quinta-feira que vem também. E nessa outra quinta-feira eu vou passar mais informações também para quem é fisioterapeuta
sobre o processo que a gente está iniciando, né, para ajudar o fisioterapeuta a entender melhor, né, em que situação que eu estou dentro do meu processo de evolução, dentro do meu domínio da fisioterapia, né? Então a gente vai trazer uma proposta de diagnósticos para esses fisioterapeutas, para que eles consigam entender em que situação que eu estou dentro da minha profissão, né? O que tá bom, o que eu preciso melhorar? Quais são meus pontos fortes, quais são os pontos que eu preciso evoluir para eu me tornar um profissional melhor, tá? Então eu vou explicar isso na semana que vem, tá bom? Então já fiquem espertos, vou colocar aí no link na bio para vocês irem entrando no grupo e participando. Mas eu quero participar, bora! Bora para dentro, bora cair dentro. Mas... gente, no mais, fiquem com Deus, até quinta-feira que vem. Ah, o Leoneide colocou aqui, Dr. Vinícius, é possível recuperar a lesão do pé torto no AVC? Sobre o que você falou aí, e obrigado, desculpa estar perguntando. Não, tem que perguntar. Tá? Eu gosto quando pergunta, porque isso ajuda a evoluir mais o raciocínio, né? Tem como melhorar sim, Valente. Só tem uma situação que não melhora fácil, que é assim, com a fisioterapia, quando tem uma deformidade instalada. O que é a deformidade? Por isso que a gente não pode deixar nem um membro superior, nem um membro inferior desalinhado. E as pessoas permitem muito isso. O desalinhamento, se ele vai ficando um processo crônico, pode acontecer de gerar uma contratura nos tendões, né, nessas musculaturas do pé, e não permite mais o alongamento voltar para o normal. Nesse caso, precisa passar por cirurgia. Nesse caso, precisa passar por cirurgia. Tá? Essa deformidade, se ela for muito grande, ele não consegue mais realinhar essa articulação. Então, a gente não pode permitir o desalinhamento. Não, Vinícius, meu pé está torto, mas eu consigo posicionar ele e ele fica normal de novo quando eu posiciono, mas quando eu tento andar, ele fica torto de novo, porque aí ele não tem estabilidade. Se ele não tem estabilidade, ele desalinha, e eu não posso permitir que ele desalinhe quando você anda, porque você reforça um padrão errado de movimento. E toda vez que você reforça esse padrão, você grava esse padrão, você armazena nele, você memoriza esse padrão errado. Você ficou em pé, você aciona o padrão que está lá reconhecido, que é o padrão equivocado de desalinhamento. Então é o que a gente fala, de fazer uma reprogramação neuromotora no paciente. Não adianta só posicionar e deixar, eu preciso reprogramar isso para que o paciente consiga repetir padrões corretos. Por isso que fazer exercícios com paciente desalinhado, cheios de compensações, eu reforço o padrão incorreto. E aí fica mais difícil tirar. Porque antes ele não tinha nenhum padrão. Agora ele tem um incorreto, eu tenho que tirar o incorreto para colocar o bom. Eu tenho que desfazer o que está errado para poder corrigir. Então isso leva mais tempo, isso atrasa. E outra, quando você reforça padrões incorretos, você está criando conexões neurais incorretas. Você está criando uma neuroplasticidade incorreta para a resposta motora. E no início da terapia, essa resposta de neuroplasticidade é maior. Se ela foi desperdiçada com conexões que vão gerar respostas incorretas, isso é um prejuízo grande para o paciente. Isso é um prejuízo grande para o paciente, tá? Mas pode perguntar sim, não tem problema nenhum, tá bom? E aí a gente precisa entender o seu caso para saber quais as condições, né? Gente, no mais, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, gente. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.